Uma ótima tarde a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Antes da gente começar falando dessa matéria aí tão bela, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe a informação, comente também, porque é muito importante para nós. Aconteceu em Israel, né? Está acontecendo a reencenação da libação da água realizada para se preparar para o terceiro templo. Então, assim, irmãos, antes de um evento acontecer, antes de nós vermos se cumprir uma promessa, sinais de cumprimento da promessa antecede aquilo. Vai acontecer. E uma das coisas extraordinárias acontece agora em Jerusalém, que é essa cerimônia. Estamos em Sukkot, na festa dos tabernáculos, e foi neste período, tá, que nasceu Jesus, que nasceu Yeshua. Olha só essas cenas, e interessante que a forma como aconteceu, há vídeos aqui, não é? Veja só, na terça-feira, uma encenação da libação de água, como foi realizada no templo, foi realizada em Jerusalém com várias centenas de participantes liderados por Kohanim, levitas, em trajes sacerdotais, acompanhados por levitas tocando instrumentos musicais. O evento começou em Sha'ar Hashpot, o portão de esterco, na cidade velha de Jerusalém, onde os participantes se juntaram aos Kohanim em vestimentas bíblicas e levitas com instrumentos musicais, também usando vestimentas especiais. Os levitas musicalmente talentosos conduziram a cerimônia com músicas alegres em tambores, violinos, violão e clarinete, descendo por antigos walkways, né, até o vale abaixo do monte do templo. A multidão cantou e dançou enquanto passava pelos restos arqueológicos da grande cidade, a antiga cidade de Davi, passando por uma vila árabe até a fonte de Siloé, que era usada nos tempos do templo, tá bom? E aí vários rabinos proeminentes acompanhavam a procissão, e à frente do desfile estava o vaso de ouro, o jarro de água, que era usado para fazer libação. Ele não é, tá? Esse vaso ele não é uma ordenança que nós vemos, mas ele é uma tradição oral escrita no Talmud, tá bom? Que foi transmitida por Moisés, por Moshe. Veja só, no tanque de Shiloh o jarro estava cheio, a procissão subiu de volta ao topo da montanha, um altar modelo e seus utensílios foram montados em uma área aberta adjacente ao Muro das Lamentações, o Kotel. O altar era decorado com grandes ramos de salgueiro frondoso, como era feito no templo, Sukkot, né? Veja só. Bom, uma pequena parte aí, né? A cerimônia culminou na bênção sacerdotal, após o qual foi realizada a cerimônia Hahel de 7 anos. Embora não seja explicitamente ordenado na Torá, a libação de água é parte da tradição oral transmitida por Moisés. Sukkot é um feriado alegre e a libação de água foi o ponto focal dessa alegria. No templo, a cerimônia durava 15 horas, com celebrações que duravam a noite toda até que o serviço do templo recomeçasse na manhã seguinte. Nações vieram de todo o mundo para participar das celebrações de Sukkot, tornando-se adoração internacional a Deus. Sim, você vê isso presente no texto de, né, na Bíblia, no texto de Zacarias capítulo 13. Zacarias 13 vai falar isso, irmãos, tá? Porque ali em Zacarias 13, o Senhor diz que as nações do mundo, na festa de Sukkot, serão, tá? Elas serão ordenadas às nações que subam uma vez ao ano na festa de Sukkot para adorar ao grande rei. E a nação que não subir vai ter sérios problemas. A nação que não subir para adorar o rei vai ter problemas. Vamos lá. Nos tempos do templo, uma libação de água era feita junto com o derramamento de vinho no serviço matinal nos últimos 6 dias do feriado de Sukkot, de uma semana. Os Kohanim desceram do templo até a fonte de Shiloh, na base do Monte Moriá, onde encheram o frasco com 3 toras de água de nascente, aproximadamente 2 litros, e retornaram ao templo. Então, é como se, irmãos, a sensação é como se nós voltássemos alguns
alguns milênios atrás, não é? E como que foi isso, até mesmo antes do Senhor Yeshua nascer, e isso era feito, e os judeus estão voltando a realizar cerimônias. Irmãos, era um povo que estava disperso. Até o ano de 1948 não existia o Estado de Israel. E detalhe, até o ano de 1967 Jerusalém não estava sob o domínio israelense. Somente em 67 Jerusalém se torna de posse de Israel. E após isso, hoje nós vemos isso florescer, né? O povo judeu querendo adorar, clamando pelo templo e pedindo para subirem no monte do templo para orar e realizar serviços religiosos. Dois Kohanim então subiram ao altar de pedra no pátio interno do templo, colocando 2 taças de prata no canto sudoeste. Um Kohen derramou a água do frasco de prata, enquanto o segundo Kohen derramou simultaneamente o vinho do segundo copo, ambos os líquidos fluindo em orifícios de um altar especialmente preparados para esta cerimônia. A piscina de Shiloah, que é Siloam em inglês, tem uma enorme importância bíblica que ressurgirá quando o terceiro templo for construído. O tanque de Siloé era o ponto de partida para os peregrinos que faziam a peregrinação anual a Jerusalém para as festas bíblicas. Eles usariam a piscina para se lavar e se purificar ritualmente antes de subir a pé ao pátio interno do monte do templo para trazer suas ofertas de sacrifício. E é interessante porque lembra daquela cena onde Jesus, né, ele cura o cego, né, ele manda, né, o cego lavar os olhos, ele unta ali a saliva com um barro, ele cria lodo, passa nos olhos do cego, e pede para ele se lavar, ele se lava no tanque de Siloé e volta a enxergar. Aquele tanque era usado, era ponto de partida para os peregrinos, tanto os judeus que moravam em outras nações, como os não-judeus que vinham de outras terras para adorar a Deus na festa de Sukkot. Eles vinham, e em todas as outras festas, eles se lavavam no tanque de Siloé, nesse rio Siloé, e subiam. Ali era um ritual de purificação. Isso é muito interessante. E ele vai ganhar uma grande importância, a conotação, o seu significado se tornará ainda mais abrangente, maior, né, quando o templo for reconstruído. Localizada fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, a sudeste, a piscina é alimentada pelas águas da fonte de Gihon, que são levadas para lá pelo túnel de Siloé, também conhecido como túnel de Ezequias, às vezes referido na Bíblia como tanque inferior. O tanque foi construído durante o reinado de Ezequias, de 715 a 687 antes da Era Comum, para substituir um túnel cananeu mais antigo conhecido biblicamente como tanque superior, que era vulnerável a invasores. A nova piscina e o túnel deixaram os exércitos sitiantes sem acesso às águas da nascente. Os arqueólogos acreditam que durante a era do Segundo Templo, as águas continuaram a fluir para o sul e foram coletadas em uma piscina maior e adicional. Então tá aí, ó. Deve-se notar que o ano após Shemitah é auspicioso para a chegada do Messias. Nós já acabamos o Shemitah. O Shemitah acabou agora, né, no Rosh Hashanah de setembro, né? Então a gente não pode esquecer disso. Setembro, dia 25, foi então o fim do ano de Shemitah. O Talmud babilônico, no Tratado de Sinédrio, 97, parte A, traz o verso de Amós: naquele dia levantarei a barraca caída, a sucá caída de Davi, Amós 9:11. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que naquele dia, quando voltarmos a termos então o reinado, né, a dinastia davídica no trono em Israel, quando a monarquia voltar a se estabelecer em Israel, o Senhor está dizendo claramente, né, que nós veremos, tá, que possivelmente isso pode acontecer durante a festa de Sukkot, porque é o termo que Deus usa no capítulo 9, verso 11, que ele vai trazer de volta isso. Olha só, capítulo 9, 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-a das suas ruínas restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Esse é o texto completo, tá? Que o Senhor fará hoje, irmãos, no tempo em que, né,
Esse mundo clama por modernidade, por progressismo, coisa que Deus é contra. Deus não quer progressismo, Deus não quer modernidade, porque isso tudo é lixo, não serve para nada. Deus está dizendo que naquele dia, que já está muito próximo, nós podemos ver isso por esses movimentos em Israel, por essas situações que nós estamos vendo acontecendo no Estado judeu, o povo judeu voltando a realizar cerimônias que só eram realizadas há mais de 2000 anos atrás, quando o templo estava de pé. Eles estão voltando, Israel volta, Jerusalém volta à mão dos judeus, e agora eles estão fazendo cerimônias bíblicas, voltando a realizar as festas e as cerimônias que eram realizadas durante o serviço do templo. Os utensílios do templo já foram construídos, as novilhas vermelhas já foram mandadas para Israel, chegou 5 novilhas vermelhas, que era o que faltava para o serviço, e aí a palavra do Senhor em Amós, capítulo 9, verso 11, diz: naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, os erros, os defeitos, as falhas, os furos que há, eu vou reparar, o Senhor diz: eu vou corrigir tudo. Mas o Senhor diz: e levantando-o das suas ruínas, depois que tudo, a ruína, quando eu reconstruir tudo, eu vou restaurá-lo como fora nos dias da antiguidade. Deus não está dizendo, não, eu vou trazer uma modernidade para ele, não, ele está dizendo, eu vou restaurar todas as coisas como elas eram antes. É o que o Senhor está dizendo para nós, e olha essa visão, irmãos. A gente olha para tantas coisas, guerras, situações de problemas de doenças, etc, etc. Mas o Senhor está dizendo, olha para esses sinais, eu vou restaurar as coisas como elas eram antigamente. Aleluia. Aleluia. Continuando a matéria, este versículo vem no contexto de uma profecia sobre Deus trazendo a nação de Israel de volta do exílio entre as nações. Em meio às descrições nos dias anteriores ao Messias, o Talmud diz, abre aspas, como está escrito: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Nossos rabinos ensinaram, no ciclo de 7 anos, no final do qual o filho de Davi virá no primeiro ano. Este versículo será cumprido. Fecha aspas. Em Rosh Hashanah, há 2 semanas o Shemitah, ano sabático, terminou. O Talmud está afirmando explicitamente que o Messias virá no primeiro ano após o Shemitah. Deve-se notar que o Talmud descreve os dias antes do Messias em profundidade. E são tempos especialmente difíceis. Sim, antes do Messias aparecer, serão tempos difíceis no mundo. Mas Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, tá? O Senhor nos alerta sobre esse tempo. O Senhor deixa para nós uma coisa muito especial para mim e para você, que nós não podemos nos esquecer, mas de forma alguma, tá bom? De forma alguma. O Senhor está dizendo para mim e para você uma coisa muito importante, e eu quero ler para você. Tá bom? Lucas capítulo 21, versículo 28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Ele está dizendo, alegrai, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É com essas palavras e com essa matéria que eu deixo esse dia para vocês de feriado, de Sukkot, que você guarde em seu coração, que as festas você precisa entender, porque elas são marcos importantes que simbolizam e representam os dias que antecedem a volta do Messias e que nós estamos muito perto, porque os grandes eventos na história da humanidade acontecerão durante as festas bíblicas e nós estamos numa delas, que é Sukkot. Dia também, tempo em que nasceu o Mashiach e que pode ser o tempo em que ele voltará. Que o Senhor os abençoe grandiosamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.